hoje um texto da Bíblia que minha mãe gostava demais desse texto. Minha mãe não me deixou propriedades, também não me deixou, mas deixou a Bíblia dela comigo. E esse texto eu já sabia que era um texto que ela gostava muito, e esse texto na Bíblia dela está bem intenso. Então eu leio esse texto, me lembro muito dela. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículos de 24 a 34. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, de 24 a 34. Vamos orar? Senhor, eu peço que ao ler esse texto, o Senhor possa curar muitas coisas em nós. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Passeia sobre nós. Toca a nossa alma. Toca a nossa mente. Toca o nosso coração. Toca o nosso corpo. Toca as nossas emoções. E transforma-nos. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. Pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente. E ela sentiu no corpo que estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas quem lhe tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. A tua fé te salvou, vai em paz. E fica livre desse teu mal. Quem tem o que eu vou dizer agora, só quem tem sabe o que é. Quem tem ou quem possui ou quem sofre de alguma doença crônica, sabe o mal que isso é.
dor todos os dias, restrição de algumas atividades, e aí aquilo que é no corpo começa a tomar conta da alma. Tristeza, depressão, angústia, afastamento das pessoas, negatividade e frustração. Sem contar que muitos entram pelo caminho da amargura. Só quem tem sabe o que é isso. O texto que eu li, que nós lemos, conta a história de uma mulher que sofria de uma doença crônica. O problema é que a sua doença não atingia apenas o seu emocional, seu físico, ou seja lá o que for. A doença dessa mulher afetava a sua vida social, porque ela tinha um fluxo de sangue que a fazia impura. Ela não parava de menstruar. E pela lei judaica, quando a mulher entrava nesse período de menstruação, ela tinha que se retirar porque ela estava considerada impura. Na lei, o homem não podia manter relacionamento sexual com a sua esposa nesse período em que ela estava menstruada, porque isso significaria mexer com impurezas. Agora pense comigo, essa mulher estava impura há 12 anos. E o fato não é que ela só estava impura há 12 anos. O fato é que essa mulher tinha que, de alguma maneira, tentar não mostrar para a sociedade que ela não tinha aquilo. E qual é o único jeito que se faz para mostrar que não tem fluxo de sangue? Essa mulher deveria viver envolta por faixas e por fraldões, um constrangimento, um incômodo, sem contar o julgamento da vida social que essa mulher tinha, ou que essa mulher vivia. Mas essa mulher, ela não sofreu, e ela não sofria apenas com a dor da doença. Eu imagino que uma das piores frustrações de quem sofre uma dor crônica é ser alimentado por um tratamento que não dá certo. Porque quem está com dor quer aplacar a dor. É insuportável viver com dor. E quando você descobre um tratamento que vai aniquilar a dor, você faz de tudo para que aquilo aconteça com você. E aí você se frustra porque aquele tratamento não surtiu o efeito esperado. Mais desânimo, mais desesperança e mais angústia. Essa mulher, ela não sofreu apenas com a dor que ela enfrentava, ou com o constrangimento social. Não, essa mulher também enfrentava a dor da frustração de tratamentos, porque ela gastou tudo o que tinha. E quem tem dor crônica, e que depois de inúmeros tratamentos que deram errado, sabe que essas frustrações alimentam profundamente desesperança em seus corações. E aí, essa mulher, há 12 anos, cansada de viver com esse problema tão crônico, tão constrangedor, descobre que na região onde ela estava, onde ela vivia, Jesus de Nazaré, aquele que tem efetuado milagres por onde passa, ele iria estar ali naquela região, na região dela. E aí ela toma uma decisão. E na decisão que ela toma, ela elabora
um plano. E o plano dessa mulher era um plano simples e que tinha 99% de dar certo. O problema é esse 1%, né, que sempre quebra a gente. Tinha 99% de dar certo. O plano dela era o seguinte: bom, quando ele estiver passando na rua, a multidão vai se aglomerar, as pessoas vão tocar nele, vão esbarrar nele, vão chamar pelo nome, vão pegar seus celulares, vão tirar foto, vão tirar selfie, vai ser aquela loucura. E no meio disso tudo, eu vou entrar por trás e eu vou tocar na sua vestes. Porque esse homem, ele é tão poderoso que se eu tocar na roupa dele, o meu mal vai embora. Era a última alternativa dessa mulher. Depois de 12 anos de tratamento e frustrações, de angústia por conta da dor que ela vivia, da angústia que ela vivia por causa de um problema crônico no seu corpo, que afetava profundamente a sua vida toda, Jesus de Nazaré era a última opção. Era a fronteira do que não tinha mais nada do lado de lá. Ela elabora o plano e ela vai. Ela consegue fazer exatamente o que ela tinha planejado. O problema é que ela não contava com duas coisas. A primeira, ela não contava que o toque dela seria diferente do toque de toda a multidão. O toque da multidão era um toque de frenesi, de querer estar junto, eu toquei em Jesus, passei a mão na testa dele, passei a mão no seu suor. Eu vi ele. O toque daquelas pessoas, às vezes, sem querer tocar e somente resvalando e pegando, oi, tudo bem? A mulher não contava que o toque dela no meio de toda aquela multidão seria um toque diferente, porque o toque daquela mulher era um toque de fé. Ela tocou com fé. Só que ela não contava ainda com uma segunda situação. Ela não contava que Jesus iria parar por conta do toque dela. Essa ela realmente não esperava. Mas há nesse texto uma expressão que carrega uma certa profundidade, apesar de tão simples. A expressão é, no versículo 25, estava ali. Eu não sei porquê, mas durante essa semana, essa expressão saltou aos meus olhos. E eu dizia, mas é uma expressão tão tola. Não, Senhor, vamos navegar em mares mais profundos no texto. E à medida em que eu queria estudar o texto e conhecer um pouquinho mais das coisas, meu coração sempre voltava. Estava ali. Estava ali. O que moveu aquela mulher para estar ali foi crer que Jesus poderia fazer alguma coisa na sua dor que era crônica. E o próprio Jesus, no final da história, disse que aquela mulher foi movida por fé. Ele disse, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ela foi movida por fé. E uma fé que de início, eu e você vamos olhar e vamos dizer, que belo. Eu quero ter uma fé como dessa mulher, que simplesmente desejou tocar nas vestes de Jesus, crendo que se tocasse seria curada. Que fé bonita, que fé poderosa. E o fato de no plano dela,
ela pensar em tocar nas vestes de Jesus, mostra que essa mulher não era uma mulher leviana. Ela não era uma mulher leviana. Ela era uma mulher inteligente. Por quê? Porque ela sabia que, como impura, ela não poderia tocar na pele de pessoas, porque se ela tocasse em alguém, ela também estaria deixando a outra pessoa impura. Então ela diz, não, eu não quero deixar Jesus impuro. Eu não quero deixar Jesus impuro. Eu vou tocar na roupa dele, ele nem vai perceber. Como se os nossos problemas, as nossas dores na alma que são crônicas, os nossos pecados que se tornam crônicos, como se tudo isso fosse deixar Jesus imundo. Ela toma cuidado, porque ela quer tocar na roupa de Jesus. Mas essa história trouxe para aquela mulher um novo sentido para a fé que tinha levado ela até Jesus. O encontro dela com Jesus e o plano dela de ir até Jesus reverteu o conceito de fé que ela tinha, mudou o conceito de fé dela. De alguma forma, a fé bonita daquela mulher, a fé bela que eu e você possamos dar o nome que for, essa fé bonita, de alguma maneira não combinava com a fé que Jesus ensina. Mas como não combina, pastor? Como não combina? Não combina. E eu digo isso pela pretensão do plano que ela tinha. Qual era a pretensão do plano? A pretensão do plano não era apenas tocar em Jesus e ser curada. A pretensão do plano era sair sem ser vista. O que facilitaria estar no meio da multidão. A multidão vai me encobrir. Vai facilitar o esquema. A pretensão é tocar em Jesus e fazer de conta que ele não viu. Num plano que tinha tudo para dar certo, por conta da aglomeração das pessoas. Ela tinha fé que Jesus poderia fazer alguma coisa, mas a fé que movia aquela mulher colocaria ela no anonimato. Mais ou menos do tipo, eu recebo aqui essa bênção e eu volto para minha casa, para a vida que eu perdi há 12 anos. Quem aqui, sofrendo 12 anos com uma dor crônica, sem poder praticar um esporte, sem poder fazer alguma coisa, e depois que foi curado, não pensa assim, bom, agora eu vou ganhar 12 anos de vida. Eu vou correr atrás. Essa mulher tem uma fé que coloca ela no anonimato, porque ela quer tocar em Jesus, mas se esconder no meio da multidão. Essa pretensão de querer receber algo de Deus, mas continuar no anonimato da vida. E tem muita gente que pode dizer assim, Jesus faz. Eu creio que Jesus possa fazer muita coisa na minha vida, mas eu não me comprometo com o que Ele vai fazer em mim a partir do momento que Ele tocar em mim. Não, eu quero que Ele me dê a bênção. Eu quero que Ele faça aquilo que eu quero. Eu tenho uma demanda profunda. E se Ele me der isso, legal. E morre aí. Essa é a tese do mercado da religião, né? Eu me assento em um banco de uma igreja para desfrutar de coisas que eu considero legal, de coisas que eu considero legais. Aí eu volto para minha casa no anonimato, porque eu tenho razões para ficar no anonimato. Porque eu tenho dores profundas na alma que me mantêm no anonimato. Então, eu venho para a igreja, eu ouvi foi tão gostoso a música, foi tão legal a pregação, foi tão bom o café, mas eu me mantenho no anonimato. Eu me mantenho distante, essa pretensão da gente querer o poder de Deus em nós,
mas nos escondermos no meio da multidão. O tipo de fé que movia aquela mulher era uma fé que a conduzia para o mundo privado. Essa postura que faz a gente não precisar expor as nossas histórias e nem expor as nossas angústias. Basta apenas eu ter a minha bênção. E olha, se eu tiver minha bênção, eu não vou incomodar o pastor. Se eu tiver minha bênção, eu não vou incomodar o conselho, os diáconos, os irmãos. Eu vou me embora em paz. Eu posso até congregar aqui na igreja, vou até dar o dízimo, né? Como resposta de igreja, vou até dar o dízimo. Mas eu também não preciso me envolver com as pessoas, eu não preciso me envolver com o povo. Aliás, foi muito legal o que Deus fez na minha vida, mas eu também nem preciso me envolver tanto com Ele assim. E pode acreditar, muitas pessoas que estão nas igrejas, muitas pessoas que estão nos cultos chamados de evangélicos, carregam em seus corações esse tipo de fé. Eu preciso dizer uma coisa muito séria para você. É impossível, preste bem atenção, é impossível o poder de Deus se manifestar em você se não houver reconhecimento da sua fraqueza. E tem muita gente, procurando lugares, procurando igrejas, e estão ali, esperando algo acontecer em seus corações, no meio de uma multidão, carregando em suas almas dores que são crônicas durante anos e anos e anos. Mas vai que eu vou naquela igreja presbiteriana do Guará, vai que aconteça alguma coisa legal, e aí eu recebo uma cura de Deus para a minha dor crônica, eu vou embora, eu saio desapercebido e vou embora, ninguém precisa saber que eu tenho uma dor crônica, e também ninguém precisa saber que eu fui curado. Sabe qual é a grande tragédia na vida comunitária da igreja? É que tem muita gente com dor crônica que tem medo de se expor diante do Senhor e colocar a sua dor crônica diante dele. E o pior, tem gente que é curada das suas dores crônicas, mas engolem para si, não são capazes de testemunhar aquilo que Deus tem feito, como um modo de esperança para aquele que ainda sofre. A gente parece que tem a tendência tão triste de não contarmos as nossas histórias para as pessoas. Eu não tenho medo de contar as minhas histórias. Eu já me expus demais aqui. Eu não tenho medo. Não tenho medo, porque em cada história eu vejo o meu Redentor vivendo comigo, interagindo comigo, me livrando, me batendo. O problema são as pessoas que querem ter essa pretensão de tocar em Cristo, mas se manterem no anonimato. Não existe, é impossível querer o poder de Deus e se manter no anonimato, porque quem toca em Deus, ou quem recebe o toque de Deus, precisa sair do privado e viver no público. Chega de querer viver nesse privado, querendo receber de Deus, mas não compartilha a sua vida com ninguém. E não fique achando que compartilhar a vida é você ficar enfurnado ou enfurnada com seus olhos travados em tela de celular. Isso não é compartilhar a sua vida com ninguém, ainda que isso possa ser um meio. A gente tem que ter menos olho na tela e mais olho no olho. Menos olho na tela e mais olho no olho. E essa pretensão enganosa de querer o poder de Deus, mas se manter no anonimato, acaba sendo uma realidade triste
de pessoas que vão construindo uma comunidade que pede, recebe, mas não divide. Pede muito, recebe, mas não divide. E o pior, não sabe o que é viver pela fé em tempos de angústias crônicas. Eu acredito que tem gente que pela fé, viveu pela fé, em tempos de profundas angústias. E não ficou no anonimato. Não teve medo de dizer, está doendo. Não teve medo de compartilhar sua lágrima com o outro. E à medida que isso vai acontecendo, você percebe que essas pessoas são renovadas e tomadas por um poder que não apenas as cura, mas que também ajuda essas pessoas a curarem outras pessoas. A mulher do texto, ela tem fé, mas ela quer tocar e quer ir embora desapercebida, sem ser percebida. Mas quando ela toca nas vestes de Jesus, o que Jesus faz é impressionante. Quando aquela mulher toca, ele para. Eu queria muito ver essa cena. Ele para. Porque ele olha e diz assim, quem me tocou? Os discípulos que estavam do lado, falam assim, mestre, aí não dá, né, mestre? Eu sei que o senhor é Deus, eu sei que o senhor sabe tudo, essa pergunta o senhor já sabe, mas vamos lá, né? Olha o bando de gente que está aqui, como é que a gente vai saber quem te tocou? Vamos seguir. Jesus diz assim, não. Alguém me tocou diferente porque de mim saiu poder. O que é interessante é que não tocou na pele, né? Tocou na roupa. Aquela mulher estendendo as mãos para tocar, e quando ela toca, diz o texto que ela sente no seu corpo que para a hemorragia. Que para. Só que à medida em que ela toca e ela recebe poder, Jesus fala, opa, saiu alguma coisa de mim? Saiu alguma coisa de mim? E ele pergunta, quem me tocou? A pergunta aqui não é porque Jesus não sabia quem tinha tocado, ainda que o texto tinha dizendo que ele ficava olhando. Ele sabia quem tinha tocado, mas ele queria olhar nos olhos dela. E ele procurando, quem me tocou? Quem me tocou? Agora imagine a mulher, que tinha um plano perfeito, um plano quase perfeito. E que quando ela toca, ela recebe a cura, mas aí ela percebe que Jesus para e fala, quem me tocou? Agora complicou. Cara, daqui eu não me mexo. Agora eu vou entrar no meio aqui dessa galera, vou ficar agachadinha aqui, ele nem vai me ver. A pergunta não é porque Jesus não sabia quem tinha tocado, mas a pergunta era para a mulher sair dessa fé privada, sair dessa fé isolada e entrar na fé pública. Na fé pública. Quando a mulher tocou, saiu o poder de Jesus. E o caminho foi lógico, saiu dele e foi para ela. Saiu dele e foi para ela. Você consegue entender como isso é poderoso? Saiu dele e foi para ela. E esse poder, não apenas a cura, mas lhe ensina o tipo de fé que Jesus espera dos seus discípulos. Sabe que tipo de fé que Jesus espera de mim, de você, se Ele nos toca? Nós precisamos aparecer. A gente precisa se mostrar. Diz o texto no versículo 33, que quando ela toca, e Jesus pergunta quem lhe tocou, diz ela que estava ciente do que lhe havia acontecido. Ela tinha convicção do que tinha acontecido nela, porque Jesus evidenciou poder na vida daquela mulher. E a fé sincera é aquela que
que nos dá não só a consciência do que Deus tem feito em nós, como também nos tira do anonimato. Mas eu também me preocupo com algumas coisas. Eu me preocupo que hoje nós estamos diante de uma geração que é muito papagaio de discurso espiritual. Papagaio não sabe falar, papagaio repete. E eu tenho medo que nós sejamos uma geração de pessoas, tipo papagaio, que a gente sempre reconta a história dos outros, mas nós não temos visto o poder de Deus em nós. E se nós não temos visto o poder de Deus em nós, o problema nunca é a fonte. Talvez o problema seja que nós queremos ficar no anonimato, no meio da multidão, com medo de tocar nele, porque se nós tocarmos em Cristo, nós vamos ter que sair do nosso mundinho privado. E aí, sair do nosso mundinho privado, a gente vai ter que encarar e correr o risco de olhar para a multidão e deixar que a multidão nos olhe e diga: nossa, essa mulher vivia isso tudo? Nossa, esse cara vivia assim. E não tem outra coisa, não tem outra palavra que sintetize muito bem a ideia de quando o poder de Deus nos toca e nos tira do privado e vamos para o mundo, a palavra é risco. Nós vamos correr o risco, sim, de sermos olhados pelas pessoas, mas a verdade é que à medida que as pessoas vão nos olhar, nós teremos a plena convicção de que o poder de Deus flui em nós e nos curou. Aquela mulher percebeu que quando o poder de Deus tocou nela, era impossível permanecer no anonimato. E veja, não adianta a gente estar aqui hoje e a gente ter consciência de uma necessidade. Também não adianta a gente estar aqui hoje e sermos intencionais nessa busca a Deus. Eu vou intencionalmente buscar a Deus. Isso é parte do processo. Nós precisamos tornar pública a nossa fé. Nós precisamos aparecer para o mundo. Nós precisamos aparecer para o mundo como pessoas que receberam do Senhor a cura nas suas angústias crônicas. E alguém dizia assim: você passou por isso? E nós vamos dizer: sim, nós passamos por isso. Mas que tragédia, mas que horror. E o que aconteceu? Aconteceu que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nós temos vários tipos de pessoas que vêm para a igreja. E quando eu digo vem para a igreja, eu não digo para essa. Existem várias. Mas eu queria pelo menos destacar dois grupos. Existem aquelas pessoas que vêm para cá, no meio da multidão, se aglomeram esperando que algo toque a vida deles, e essas pessoas vêm para cá, cantam e vão embora. E domingo que vem acabam voltando, mas vão embora. E quando passa de segunda a sábado, vivem a realidade de uma dor crônica na alma, ou, se não tem dor crônica na alma, vive com uma apatia de fé impressionante, como se Jesus de Nazaré fosse encontrado apenas aos domingos, às 7 horas, às 9h30 da manhã, ou às 19 horas no culto à noite. Mas existe um outro grupo. Existe um outro grupo. O grupo de gente que tem as suas dores, que passou profundamente por dores crônicas na alma, e que recebeu o poder de Jesus, e evidenciam para o mundo que Jesus é acessível e é real. Essas pessoas quando termina o culto, elas vão para os seus trabalhos na segunda-feira, e sabe o que essas pessoas mostram nos seus trabalhos? Que Jesus é real e que Jesus é acessível.
Daniel falou que, enquanto nós cantávamos, que o Senhor estava aqui, né? Amém. Mas eu quero ver o Senhor agindo no mundo quando as músicas e quando Daniel ou quando a banda não está aqui para conduzir a gente a cantar. Cantar enquanto o mar vermelho se abre e depois se fecha engolindo os nossos inimigos, é fácil. Eu quero ver a gente cantar colocando a bandinha na frente e olhando para frente, encontrando um exército muito maior do que nós. E nós dizemos assim: nós vamos continuar a cantar. Está na hora da nossa fé mostrar para o mundo que Jesus é real e acessível. Imagine essa mulher. Imagine que o plano dessa mulher, se o plano dessa mulher desse certo. Então ela toca nas vestes de Jesus, ela foi curada e ela vai embora em silêncio. E Jesus não teria falado nada, percebeu, mas deixou, e por misericórdia dele, ele liberou o poder e pronto, foi embora. A mulher foi embora, ficou curada, seguiu a vida. Eu imagino que isso teria um certo impacto, mas teria um impacto pessoal na vida dela, profundamente. Mas quando ela aparece publicamente, trêmula, e conta toda a verdade para o Senhor, ela publicamente testemunha o que aconteceu, e o que ela faz, agora sai do privado e atinge o público que estava ali. E o que essa mulher está dizendo para as pessoas é que Jesus é muito maior do que as nossas dores que são crônicas. Eu preciso dizer isso para você que está aqui hoje à noite. E eu não sei se você crê nisso. Aliás, eu não sei nem se você já viveu isso. Mas eu preciso dizer para você, Jesus é maior do que as suas dores crônicas, sejam elas quais forem. Jesus é muito maior do que a angústia na sua alma. Jesus é muito maior porque se você está enfrentando dores físicas. Jesus é muito maior se você está enfrentando o problema de falta de dinheiro. Jesus é muito maior se você está enfrentando o luto de alguém que você perdeu. Jesus é muito maior do que as dores crônicas, porque esse texto está dizendo que Jesus cessa as dores crônicas da vida do homem. Ele é capaz de cessá-las. Ele é capaz de cessá-las. E quando a gente recebe esse poder de Deus, é impossível a gente ficar escondido no meio da multidão, como aquele que recebeu o poder e fica quieto. Não, se o poder de Deus nos toca, indistintamente da maneira que for, nós vamos para o meio do povo, e a gente conta toda a verdade, e a gente diz, é isso aí, Ele me tocou e agora estou curado. Eu sofri 12 anos sim, mas Ele é aquele que é acessível e real e toca a vida do homem. Jesus mostra que aquilo que Ele toca e que é chamado de impuro é transformado em limpo. Não fique achando que as suas impurezas vão tornar Jesus impuro. Porque aquilo que Ele toca, Ele santifica. Aquilo que Ele toca, Ele limpa. Agora, você vai ter que sair do anonimato. E quando a gente sai do anonimato, será que não é exatamente o que Jesus fez em nós, que Ele espera que nós façamos no mundo? Essa postura de sermos testemunhas, sem medo de irmos ao mundo impuro e deixar que Deus, através de nós, em nós, gere santificação e vida. Porque se Jesus fez isso em nós, e Ele vive em nós, porque eu tenho medo de
evidenciar e por que eu tenho medo de testemunhar do poder dele em gente que eu chamo de impuro, de impura. Por que as nossas mãos tocam apenas aquilo que é objeto de reconhecimento religioso que faz sentido para nós? Eu toco nas coisas da igreja, porque aqui é bom. Eu participo das reuniões da igreja porque é bom. Mas eu não consigo sair com os meus amigos do trabalho porque eles vão às 6 horas na sexta-feira, eles vão querer ir para um botequinho aqui na Asa Sul e vão tomar cerveja. Não, eu não vou me contaminar com eles. Talvez seja a hora de você santificá-los. Talvez está na hora de você sair do anonimato e mostrar para o público que durante muito tempo da sua vida você pode ter sofrido, mas que Jesus tirou você do anonimato e colocou a sua fé no campo público. Eu quero ser um cristão público. Eu quero ser um cristão público. Que o Senhor faça isso em nós.